muita alegria estar aqui com vocês, rever vocês. Pastor Fernando, que Deus seja louvado pela sua vida. Irmão Flávio também, que me convidou. Bênção de Jesus, obrigado. Felipe, que me levou para almoçar hoje, passei o dia com ele. O Alvin, que também sempre me recebe, uma pessoa tão especial, né? Com a irmã Raquel, uma bênção. Deus seja louvado. Amém? Amém. Muito bom que vocês estão aqui. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando. Quem acredita nisso, irmão? Isso, pode sentar, pode sentar. Eu vou ler o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, livro que escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 17. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 17, diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Pois eram o quê? Pescadores. Versículo de número 19. Disse Jesus: siga-me e vos farei pescadores de homens. Amém? Amém. Vira para essa pessoa e fala: o Senhor te chamou para ser um pescador. Amém? Alguém pode virar para cá, só o retorno, obrigado. Presta bem atenção, queridos. Eu orei desde quando foi me convidado para ministrar para os homens, para os varões. Eu orei a Deus, eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, me dá uma palavra, me alinha pelo teu espírito com aquilo que o Senhor quer falar com os teus servos. Por quê? Quando fala de varões, quando fala de homem, muito obrigado, filho. Quando fala de homem, eu entendo que o Senhor estava almoçando com o Felipe, eu estava falando, explicando isso para ele. Eu acredito que Deus fez o que Paulo falou: o homem para ele e a mulher para o homem. Ou seja, Deus, ele fez o homem, estabeleceu o homem para ser o quê? Para ter um relacionamento direto com ele, e fez a mulher para ser companheira do homem. Pastor Leandro Cardoso, Deus ama a mulher como homem? Sim, mas quando se trata de autoridade, quando se trata de tratamento, quando se trata de resolver problema, quando se trata de hierarquia, de autoridade, Deus, ele estabeleceu o homem. Deus estabeleceu quem? O homem para tratar. Você pode observar que dentro do jardim do Éden era a primeira igreja que existia na face da terra. E quem eram os membros? Adão, Rava, que é Adão, Eva. Quem era o pastor? O Eterno, que descia na viração, Gênesis 3:8, 5 da manhã, o Eterno descia para ministrar sobre Adão. E o interessante, que estava do lado de fora o Yatsenará, que representava a malignidade, que era a serpente. E o interessante, que a serpente começou a observar o homem. Começou a observar quem? O homem. Porque o foco principal era o homem, só que o homem não estava aberto, o homem não dava legalidade, o homem não dava abertura. Então ele vai fazer a investida na mulher. Por quê? Porque a mulher, ela é fantasiosa. A mulher o quê? Fantasiosa. Então a mulher é mais fantasiosa. A mulher, aquela história, tinha o desenho de Bob, o mundo de Bob. A mulher está mais no mundo de Bob, ela acredita assim em coisas, em histórias, em contos, só que o homem é mais racional. Então Deus, quando vai tratar assuntos importantes, Deus conta com os homens. Deus conta com quem? Agora interessante, que agora nós começamos a ler
nesse Evangelho de Lucas, e nós estamos falando do Yeshua HaMashiach, do Cristo, do próprio Filho de Deus, representante de Deus, que veio para resgatar o homem. Veio para resgatar quem? O homem. E o interessante, que o ministério de Jesus começa bonito. Eu gosto sempre de falar do ministério de Jesus. Eu escrevi um livro que eu falo de Jesus, e eu li também um dos maiores teólogos do Brasil, que já é saudoso, chamava Severino Pedro, e ele é um dos que eu vi falar mais profundamente de Jesus no livro dele. E o interessante é que Jesus, ele começa o ministério, é verdade, pequeno, e Jesus, para se cumprir tudo que a Bíblia falou, ele teria que vir na plenitude dos tempos, no período que a terra estava preparada, ou seja, o Império Romano era predominante, as vias, as pistas tinham mais facilidades para saídas e entrada de comércios, de ambulantes, de camponeses, de seres humanos e daqueles que estavam também ali migrando. E o interessante é que Jesus nasce, começa o ministério sendo apresentado com 8 dias no Beit Hamikdash, no Templo de Jerusalém. Com 12 anos ele faz, depois de fazer, primeiro, ele faz a apresentação chamada Brit Milá, que é a circuncisão, para mostrar que ele era judeu, que tinha um pacto de Deus com Avraham, Avinu, o patriarca Abraão. E depois, com 12 anos, ele é apresentado para fazer o Bar Mitzvah, que é a iniciação da religião. Porque na cultura judaica, primeiro, quem amadurece é a menina com 13, e o menino amadurece com 12. Então ele é apresentado, ele some. Eu acredito que Jesus vai pegar uma caixa de ferramenta, juntamente com José e Yosef, ele vai trabalhar na carpintaria, e não a carpintaria do Brasil, que mexe com imóveis, mas eu acredito que é a carpintaria da América, obra, construção, pesado. Só que Jesus Cristo, com 30 anos, com a idade de maturidade, e se você observar o ministério do mexicano do Antigo Testamento, para um Levim começar, um levita, que era o primeiro, ele tinha que ter 30 anos de idade para a iniciação no trabalho espiritual. Que tudo que nós fazemos para Deus é um serviço, é chamado trabalho. Ou seja, Jesus com 30 se apresenta até uma autoridade, que era a autoridade de João Batista, que estava batizando. E nós sabemos que ele vai ser batizado, porque Jesus identificou que uma coisa, uma regra que Deus deixou é uma autoridade. Deus deixou o quê? Autoridade. A primeira autoridade que Deus deixou sobre nós é a autoridade paterna, é o pai, é o homem que ensina, que instrui, que tem a obrigação de ser o provedor. Deus nunca vai dar para uma mulher de Deus um homem que não saiba liderar. Deus nunca vai dar para uma mulher de Deus um homem que não saiba liderar, e nunca vai dar para um homem de Deus uma mulher que não acompanhe, que seja oposição, que seja do contra, que se o cara quer ir para a direita, ela quer ir para a esquerda, se o camarada quer ir para frente, ela quer ir para trás. Não. Agora o interessante é que ele vai até João, que era a autoridade estabelecida, e antes de ir, o Evangelho de João vai falar que ele é entrevistado, João Batista, ele é chamado. E eles perguntaram para João Batista no Evangelho de João, falaram assim no capítulo 3, você é quem? Você é o Cristo? Ele falou, não. Você é o Messias? Ele falou, não. Então por que você batiza? Você é um dos profetas? Você é o profeta Elias, o profeta Elias? Ele não sou o profeta Elias, porque o batismo não foi coisa da cabeça de João Batista. O batismo já era um acontecimento que os profetas no Antigo Testamento batizavam, que eles chamavam para o arrependimento, chamado no hebraico techuvá, que era se arrepender. Eles tinham que se arrepender e fazer uma confissão pelo batismo. Ou seja, o batismo tinha que ser em águas corridas, porque o batismo tinha que levar os pecados embora. Então João batiza Jesus. E o interessante é que eles perguntaram, você é o Messias, João Batista? Ele não. E por que batiza? Porque aquele que me enviou, ou seja, João estava debaixo de uma autoridade. João estava debaixo do quê? Autoridade. Porque, irmãos, no mundo ninguém vai ser bem sucedido se não estiver debaixo de uma autoridade, porque isso é bíblico. Jesus falou que o menor é abençoado pelo maior. Quem tem poder de abençoar você, quem tem poder de me abençoar, é quem está acima de mim. Pastor, mas eu fui abençoado pelo irmão menor. Isso são exceções. A regra é o maior
abençoa o menor. A primeira coisa que você tem que entender, que talvez, se você não enxergar que você precisa de pessoas com autoridade, de pessoas com uma vida financeira estável, de pessoas que têm uma vida de relacionamentos mais elevado, de pessoas que têm um conhecimento maior, você pode entender que você pode ficar estacionado, ou então você está fadado ao retrocesso. Por quê? A bênção vem do maior. A bênção vem de quem? Do maior. Irmãos, eu não preciso fazer acepção do menor, não. Eu tenho que entender que quando o menor chega perto de mim, eu tenho que ter para passar, eu tenho que ter para instruir, eu tenho que ter para ajudar. Porque segundo a cultura judaica, se alguém se aproximar de você e não somar, essa pessoa irá subtrair. Ou seja, comece a observar quantas pessoas passaram pela sua vida que foram conexão para te ajudar, para te abençoar, para te levantar, para fazer você fluir, para alguma coisa acontecer. Mas do outro lado, quantas pessoas se aproximaram de você, que trouxeram traumas para você, que você hoje anda desconfiado, hoje você não consegue mais abraçar, hoje você não consegue mais confiar, hoje você não consegue mais chorar, hoje você não consegue mais emprestar, hoje você não consegue mais dar. Por quê? Porque alguém se aproximou de você e subtraiu. Agora entenda, ele falou: olha, eu estou aqui, por quê? Porque aquele que me enviou falou que eu batizasse. E o interessante, que ele me deu o quê? Um ofício. Qual que é? Aquele que você batizar, que descer o Espírito, a Ruach HaKodesh, ele será o Messias. E João não sabia quem era Jesus como Messias. Eu sei que o Evangelho de Mateus vai falar que no ventre de Isabel, junto com Maria, um e o outro tremeu, dançaram, sentiram alegria. Mas se você ler o Evangelho de João, vai falar que ele não sabia. Até que Jesus vai e João o batiza. E quando ele o batiza, o Espírito desce sob uma forma de pomba, invade Jesus, e os céus que estava meio que em bronze, que era o período interbíblico do Antigo Testamento, que era Taná, para o Novo Testamento, que era o Brit Parashá. Ou seja, nessa hora a voz do Eterno fala: esse é o meu filho amado, em quem eu comprazo ouvi. Aleluia, aleluia. E aí João Batista entende que era ele. Só que Jesus não fala nada. Jesus sai e Jesus vai para a sua igreja. Jesus vai para onde? Para a sua igreja. Por quê? Seu ministério vai ser bem sucedido como homem, dentro da sua casa, se você entender que tudo sai daqui, irmãos, da igreja. Que tudo sai daqui do altar. Que a igreja é a representante para as nações, para nós, dos céus sobre a terra. Eu sei que esse negócio de igreja, nós estamos numa época que se bate muito em igreja, se fala mal de igreja, se levantam contra aqueles que é da igreja, que perseguem a igreja, que querem rasgar a Bíblia, querem tirar a palavra de Deus das escolas, querem tirar a palavra de Deus e esse segmento tão importante chamado igreja da sociedade. Mas a igreja ainda é a firmeza da coluna da verdade. E o que acontece? João agora continua batizando. João continua o quê? Batizando. E Jesus vai para a igreja. E a Bíblia diz que ele entra, Lucas 4, dia de sábado, dentro da sinagoga. E quando ele entra na sinagoga, ele entra cheio do Espírito. E presta bem atenção, irmãos, a América é desgastante, é puxado, o trabalho aqui é pesado, 30 minutos de almoço. Mas o Espírito Santo, ele é renovador. Aleluia. O Espírito Santo, ele é como um óleo. Porque o óleo, aquilo que está enferrujado, aquilo que está parado, quando desce o óleo, as engrenagens voltam a fluir, voltam a funcionar. Talvez você anda cansado, cabisbaixo, triste, porque está faltando um pouco da presença do Espírito. Mas Deus marcou esse encontro para nós sermos renovados com a presença do Espírito Santo. Quem quer ser renovado? Levanta as duas mãos. Alamacara baixega. Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade para operar na vida dos teus servos aqui. Aleluia. Agora entenda. Aí Jesus vai, irmãos, ele vai para o culto carregado de poder. E quando ele chega, alguém olha para ele. E Jesus, irmãos, eu não sei como que vocês são dentro da igreja, mas eu me lembro que como novo convertido, eu ficava na porta servindo, recebendo as pessoas com um sorriso,
Por que com um sorriso? Porque o porteiro, como essa igreja é muito abençoada, é o cartão de visita da igreja. Ou seja, se o porteiro é simpático, todo mundo vai ver, poxa, os irmãos são simpáticos, o pastor é simpático, a igreja é uma bênção. Agora, se o porteiro for ruim, imagine, irmãos, toda a igreja vai ser ruim. Pastor, por que você está falando isso? Um dia eu fui pregar numa igreja em São Paulo, e aquela igreja, quando eu cheguei na porta da igreja, estava o porteiro. E eu falei assim para o porteiro, o pastor está aí? Ele falou, não sei, não quero saber, só faltou ele falar para mim, tenho raiva de quem sabe. Eu falei, Jesus de Maria José, sangue do cordeiro, cordeiro do sangue. Eu já fiquei assim triste, irmão. Por quê? Porque se o porteiro é daquele jeito, imagina o resto da igreja, irmãos. Agora entenda, e era o porteiro, porque tem pessoas que o próprio diabo implanta. Para quê? Para querer atrapalhar a obra, para querer acabar. Haja visto que há 4 tipos de pessoas na igreja. Quantos tipos? Ao chamado, ao escolhido, ao sorteado e ao enxerido. E esse enxerido é o diabo que colocou. Ou seja, Judas Iscariote, Jesus passa a noite toda na montanha orando. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus fala que vai chamar os discípulos, e a história vai falar que o Judas se apresentou. E Jesus não tirou, Jesus deixou, mas ele era um infiltrado. Ele era o quê? Infiltrado. Porque Jesus falou, eu escolhi vós em número de 12, mas um é do maligno. Ou seja, Jesus deixou. Agora entenda, diz o texto bíblico que ele chega, e quando ele chega, a Bíblia diz que ele está inspirado. E eu estava falando como eu comecei, eu ficava pedindo oportunidade, irmãos. Alguém falou assim, é pidão, quer se aparecer, quer não sei o quê. Só que eu nunca me arrependo das oportunidades que eu pedia para falar. Por quê? Se você almejar as coisas de Deus, ele diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra, almeja, irmãos. Você almejar falar das coisas do eterno, você pode ter certeza que o eterno vai assinar, vai te capacitar, vai te preparar, vai te instruir, e ele vai te usar. Aí Jesus falou, eu quero oportunidade. Ele entra, e a Bíblia diz que deram para ele o rolo, o profeta Isaías. Ele abre, 61, fala, o Espírito está sobre mim. E quando ele fala, todo mundo olha, mas esse aí não era o filho de Maria, filho de José? Só que ele estava cheio, ele é rejeitado no primeiro sermão. Ninguém quer dar crédito, mas ele não critica ninguém, o pastor, os irmãos da igreja. Porque, irmãos, um dos problemas nossos é querer arrumar um culpado. Um dos problemas nossos é ter complexo de inferioridade, complexo de rejeição, complexo de perca, e achar o seguinte: a culpa tem que ser do Joãozinho, da Mariazinha, tem que ser do Chico Lopes, tem que ser da Chiquitita. Presta bem atenção, Jesus, ele quando foi assim rejeitado, ele vai até a autoridade de João. E aí nós vamos começar aqui. Quando ele vai até João, a Bíblia vai falar que no dia seguinte João aponta o dedo para ele e confirma e fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus agora, cheio do Espírito, sai. E os primeiros discípulos, que nós estamos lendo, os pescadores, eram discípulos de João Batista. Então já eram discípulos bons, porque João era um homem de santidade. Você sabe o que vai levar você a ser uma pessoa elevada na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida ministerial, na sua vida financeira? É o mentor que você está ouvindo. Se você está alimentando-se de pessoas fracassadas, derrotadas, pobres de espírito, pessoas desanimadas, desmotivadas, pessoas que não construíram nada, não fizeram nada, não chegaram em lugar nenhum, você não vai chegar em lugar nenhum. Talvez você não está entendendo, mas minha vida está parada, todas as vezes que é para ir, todas as vezes que é para acontecer, todas as vezes que é para fluir, a minha vida não flui. Talvez não está fluindo porque você está ouvindo as mesmas pessoas, os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos problemas. Esses dias eu estava conversando com um obreiro e ele falou para mim, eu descobri que eu tenho um problema. Por quê? Porque toda vez que eu pego um negócio para fazer, começa a dar certo, chega alguém da minha família, ele falou, e começa a falar, aí eu paro de fazer, eu mudo, faço o que aquela pessoa mandou, aí dá tudo errado. Aí eu falei, e essa pessoa construiu o que você está fazendo? Ele falou, não. Eu falei, como você vai ouvir uma pessoa que não chegou aonde você quer chegar? Aí, poxa vida, pastor, é verdade. Eu falei, então não ouça. Por quê?
o seu mentor, aquilo que você está recebendo, vai instruir aonde você vai chegar. Agora os discípulos eram de João, e João apontou para Jesus, um paralelo. Jesus, agora vai André e fala: Senhor, ele que é para seguirmos? Ele falou: é ele. E o Senhor? Ele falou: não, eu batizo com água para arrependimento. Esse é aquele que é antes de mim, depois de mim, mais poderoso do que eu, que vos batiza com o Espírito Santo com fogo. E ele tem a pá na mão, e aí ele vai separar também o trigo do joio. Aí então nós podemos seguir? Pode. Eles vão até Jesus, e Jesus aqui ouve André. André chama Simão, seu irmão. Simão chama Filipe. Filipe chama Natanael. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus questiona eles e fala assim: o que vocês querem? O que vocês fazem? Aí Pedro estava pescando. Pedro estava o quê? Pescando. Porque Jesus nunca vai chamar, o Eterno nunca vai levantar alguém que está como um parasita. Deus só vai chamar você que está trabalhando, você que se esforçou com o meu irmão Flávio, que falou: eu fui lá, já tomei banho, já me arrumei, saí do serviço e vim para cá. Sabe por quê? Porque Deus sabe, é responsável, eu posso contar, eu posso ajudar. Sabe por quê? Se a pessoa está parada, preguiçoso, se a pessoa está com o espírito de ficar passeando, se a pessoa está com o espírito, como diz lá em São Paulo, ficar panguando, irmão, não sabe de nada, não quer nada e não faz nada, irmão. Jesus não pode usar quem não faz nada. Então Jesus está pegando você, porque ele acredita que você tem capacidade, que você é um guerreiro, que você é um homem de Deus, que você é uma autoridade no seu lar, você é uma autoridade que ele estabeleceu dentro desse lugar para crescer, debaixo da liderança, e Deus, ele vai te capacitar mais. Quem acredita que Deus está te capacitando mais? Deus está te instruindo mais, Deus está te preparando mais. Sabe por quê? Porque coisas grandes de Deus está sendo liberada para esse ano para você. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Agora presta bem atenção. Eles agora estão pescando, e Jesus chega. Diz o texto bíblico que Jesus chega e fala assim para Pedro: o que vocês fizeram? Ah, nós fomos pescar a noite toda e nós não apanhamos nada. Aí Jesus falou: vamos voltar para o barco. Agora entenda a necessidade terapêutica de Jesus com a gente. Às vezes você não está entendendo, como o irmão falou aqui agora o testemunho. Às vezes, irmão, Jesus está nos ensinando com umas situações simples e do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para nos provar, para depois nos aprovar. Ele chama Pedro e fala assim: Pedro, vamos voltar para o barco, vamos voltar para o lago. Pedro pensa: mas Senhor, nós ficamos a noite toda, mas segundo o que o Senhor está falando, vamos. Então o primeiro princípio é o da honra, o segundo princípio é o da obediência. Qual é o segundo princípio? Obediência. Irmãos, de obedecer é difícil. Pastor Fernando, obedecer é difícil. E lidar com homens, com adultos, com pais, com príncipes é difícil. Por quê? Porque muitas pessoas têm muitos tipos de criação. Tem alguém que vai olhar e fala assim: poxa, eu não tenho pai, eu não sei, eu tenho que fazer tudo para os meus filhos, porque eu não tive um pai para fazer por mim. E muitos erram. Por quê? Porque ele entrega tudo, e o filho não tem experiência de um não, mas ele pensa: não, eu não tive, meu filho tem que ter. Agora entenda, alguém que teve pai, eu tive a bondade de crescer com meu pai e com a minha mãe, e ver meu pai morrer do lado da minha mãe, novo, 50 anos, mas eu aproveitei o meu pai até os meus 18 anos, e para mim foi uma das pessoas de mais caráter que eu conheci, que embora não fosse crente, ele me ensinou a ter caráter, a ser homem. Nós sofremos no Brasil, sabe por quê? Porque no Brasil lá, dá muito fácil quando você é picareta, enganador, mentiroso, mas quando no Brasil você é homem, é difícil, porque você está contra o sistema, você está na contramão. E presta atenção, meu pai ensinava, meu pai sentava com a gente e falava assim: eu nunca fumei maconha, nada contra o que for, mas meu pai falava assim: filho, você vai jogar bola, mas não fuma maconha. Sabe por quê? Porque o dia que você fumar um traguinho, você pode ficar viciado, você pode ficar preso a isso. Filho, você vai sair com os meninos, eles vão para balada, para suas festinhas, naquelas épocas era o matinê. Eles falavam: vão te oferecer cigarro, vão te oferecer droga, cocaína. Filho, não experimenta. Por quê? Porque se você experimentar, você pode gostar, e você pode ficar preso àquilo, e depois você vai ser escravo daquilo. Ou seja, eu tive a oportunidade da bondade de Deus de ter um pai que se preocupava com isso. Agora eu sei que tem gente que quando fala do pai, ele diz: Deus é pai, eu não quero Deus. Por quê? Eu tive uma ovelhinha
que eu vi ele falar para mim assim: meu pai matou minha mãe de facada na minha frente. E eu era pequeno, então falar de uma pessoa dessa, de pai, ele: não, se Deus é pai, eu não quero pai. Por quê? Porque o pai matou a mãe. E eu falando de obediência é difícil. Eu tive um obreiro, uma vez, o Costa, que era um senhor de 60 anos, e aí ele falou para mim na aula da escola dominical, no ensinamento que nós dávamos, ele falou assim: olha, com 12 anos eu saí de casa. Eu falei: mas por quê? Porque meu pai falou: aqui, ou você faz do jeito que eu quero, ou a porta da rua é serventia de casa. Com 12 anos ele deu tchau pro pai dele e foi embora pra rua. A mulher dele conheceu ele dentro de um caminhão, com um short. E aí, você acha que uma pessoa dessa vai ter facilidade de ouvir um comando de um pastor, de um encarregado, de um patrão, de um diretor, de alguém? Sabe por quê? Porque na cabeça dele, se ele não honrou a autoridade paterna, ele vai ter uma luta para obedecer à autoridade estabelecida. Agora entenda, Jesus olha para esses homens e fala assim para Pedro: Pedro, depois não, vinde e eu vos farei pescadores de homens. Agora entenda, eu fui buscar pesca. A primeira coisa que eu vi sobre a arte ou o trabalho de pescar precisa de técnica. Pescar precisa de quê? Técnica. Algum de vocês já pescou? Pastor Fernando, quantos já pescaram? Levanta a mão. Olha aí, vários de vocês têm experiência. Olha aí, eu fui pescar uma vez lá em Campos do Jordão. Tem um pastor lá que é meu amigo, chama Braz, ele faz trabalho na chamada Bala Campos do Jordão. Depois de um culto, no dia seguinte ele me levou para pescar. Uma vez só eu pesquei, num pesqueiro. Mas no pesqueiro é fácil, os peixes já estão ali. Então você coloca o negócio, a minhoca, daqui a pouco ele come e você puxa. Agora entenda, a primeira coisa para pescar, eu preciso me preparar. Preciso o quê? Preparar. Presta bem atenção, você é uns minutinhos, eu não vou ser enfadonho não, mas eu tenho certeza que tem algo de Deus para você aprender nessa noite. A primeira coisa, antes de arrumar os seus equipamentos, para sair em busca de boas capturas, tem que ter uma análise. Tem que ter o quê? Uma análise. Por quê? Porque eu tenho que saber o tipo de ambiente, o tipo de isca e o tipo de peixe que eu quero alcançar. Sabe o que eu aprendi? Que eu não posso chegar num ambiente e ter um alvo, um mega alvo. Como assim, pastor? Não, eu vou chegar no lugar, eu vou lançar a rede e eu vou fazer uma arrastão e vou pegar tudo. Não, pescador não trabalha assim. Pescador, ele trabalha com um foco. Trabalha com o quê? Calma aí, que tipo de peixe que você quer que te acompanhe? Que tipo de peixe você quer que ande do seu lado? Que tipo de peixe você quer conquistar? Porque existe peixes de águas tranquilas. Peixe de água o quê? Tranquilo. Mas tem gente que é fácil. Tem gente que aquela pessoa é piedosa, é boa e generosa. Tem gente que é de mansidão, que é de educação, que é de cuidado. Tem gente que ele só está aí esperando você chegar até ele e você sabe que ele está passando por um problema, passando por uma crise, passando por uma dificuldade. E é só você chegar nele com calmaria e falar assim: ei, Jesus pode mudar a sua história. Aleluia. Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus pode fazer isso tudo que está fora do lugar voltar para o lugar. Agora tem um tipo de peixe que é de mar agitado. Tem um tipo de peixe que é de maré brava. Calma aí. Tem pessoas que são mais sistemáticas. Tem pessoas que são mais problemáticas. Porque o ser humano ele é dotado de características comuns chamadas personalidade. O ser humano é dotado do quê? Personalidade. Existe pelo menos 4, segundo a ciência, personalidade. A primeira é o chamado colérico. O segundo é o sanguíneo. O terceiro é o melancólico. E o quarto é o fleumático. Calma aí. O que eu estou querendo dentro da minha casa? Qual que é a personalidade do meu filho? Qual que é a personalidade da minha esposa? Dentro do conjunto que eu trabalho, do ministério de louvor, dentro do corpo de obreiro, dentro da empresa que eu trabalho, dentro do ambiente que eu quero fazer crescer, dentro do lugar que Deus prometeu minha prosperidade, dentro do lugar que Deus me chamou, qual é
é o tipo de relacionamento que eu estou tendo. Como que eles são? Ele é sanguíneo, pastor? O que é sanguíneo? O modelo bíblico do sanguíneo é Pedro. Vai até Pedro para você ver. Pedro, quando Jesus falava uma coisa, ele era sanguíneo. E o sanguíneo é o da ação, irmãos. O sanguíneo é aquele que é pau para toda obra na hora. O sanguíneo é aquele que você fala assim aqui, ó, a queima-roupa assim, vamos fazer, irmãos. Alguém se levantou contra o pastor Fernando Peter. Vamos pegar eles lá fora, vamos dar uma lição nele, o sanguíneo fala, vamos lá agora. Só que o sanguíneo, ele tem outra característica, ele pode deixar pela metade. Ele pode começar e pode não terminar. Porque ele é movido por uma emoção momentânea, de impacto. Mas calma aí, será que o peixe que eu estou lidando, sabe por quê, irmãos? Deus falou para mim assim, ó, esse ano é um ano que está chegando muita oportunidade, tem peixes grandes que Deus vai conectar com você, e esses peixes podem trazer aquilo que você está precisando, sabe por quê? Porque a prosperidade que eles precisavam estava na boca do peixe, o dinheiro está na boca do peixe, aquilo que você precisa está na boca de um peixe, que Deus vai te conectar com ele. Quem recebe essa palavra? Que Deus está preparando uma bênção que vai vir através de um peixe. Ou seja, pode ser igual Paulo, colérico. Pastor, quem que é um colérico? Os maiores líderes são considerados coléricos. É aquela pessoa que ela é calculista, irmãos. Ele é inteligente, ele faz até a coisa que o sanguíneo faz, só que ele não vai fazer da mesma forma. Ou seja, ele vai fazer uma análise. Eu estava falando com o Felipe, a pessoa que é colérico, se ele quer conquistar alguma coisa no ano de 2030, ele já está projetando ela aqui, mastigando ela aqui, porque ele sabe, todo esse caminho eu vou fazer, para em 2030 eu estar lá no meu propósito, para cumprir o que Maquiavel fala, que o quê? Que os fins justificam os meios. Quem já ouviu falar de Maquiavel? Não, se fala muito mal de Maquiavel. Que Maquiavel, isso é maquiavélico. Maquiavel, ele é um escritor que ele estudou a mente e a personalidade dos maiores imperadores do mundo, e ele começa a mostrar os pontos positivos e negativos. Então não tem nada de mal em conhecer Maquiavel. Sabe por quê? Porque você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que saber qual é o tipo de isca que você pediu e que Deus prometeu para você. Porque talvez você tenha uma promessa. E uma coisa eu aprendi. Uma vez eu quebrei, mas quando eu quebrei foi muito difícil. Aí eu lutei e me levantei de novo. E sabe o que eu aprendi com isso? Pergunta o que, pastor? Quando você já esteve lá em cima, você sabe o caminho de voltar. Agora, se você nunca chegou, aí vai ser difícil para você chegar. Pastor, então como que eu vou chegar? Aí então o mentor que estiver do seu lado, ele pode te direcionar para você chegar. Agora entenda, o primeiro tipo é o sanguíneo, o segundo colérico, o terceiro é o fleumático. Não tem aquelas pessoas, se você pisa no calo dela, ela não esquece. Ela é uma pessoa que ela age, ela trabalha, só que ela não esquece, ela sempre vai estar com o pé atrás, é um fleumático. Ele sempre vai estar agora analítico. Se ele estava com o coração puro e aberto para você, agora ele vai ficar com um ponto e com uma vírgula. Será que eu me empenho mesmo? Será que eu continuo? Será que ele é fiel mesmo? Será que ele é leal mesmo? Por quê? Porque eu tenho que entender que alguém que se aproxima de mim está precisando de um norte que Deus vai me usar para dar. Alguém que se aproximar de você está precisando de um norte que Deus vai te usar para dar. E existe o melancólico. Que o melancólico é aquele que é mais chorão, é aquele que é mais sentimental, é aquele que é mais sensível, é aquele também que é mais aberto para as coisas espirituais. Porque o melancólico, ele é como Davi vai fazer salmos. O melancólico é como Moisés vai chorar pelo povo. O melancólico é uma pessoa que alguém olha para ele assim, já chega no culto, começa a ouvir o louvor, ele já começa a chorar e se derramar. E é uma pessoa que tem sensibilidade para se predispor na presença de Deus, Deus usar de uma profundeza toda sobrenatural e especial. Agora entenda, eu não vou enfadar os irmãos não. Primeiro, eu preciso saber, porque, irmãos, tem pessoas que chegaram na sua vida e já saíram. Quantos tem pessoas que já chegaram e já saíram? Levanta a mão, sem falsidade. Quantos têm dificuldade de segurar pessoas? Pastor, parece que eu tenho uma coisa que a pessoa chega e a pessoa vai embora. Parece que as pessoas até vêm até mim, só que depois elas não ficam. Porque uma coisa eu aprendi, o segredo não é eu vir pregar aqui no pastor Fernando, o segredo é eu voltar. Porque se eu voltei é sinal que eu fui útil. Porque se eu voltei é sinal que eu agi correto.
Porque se eu voltei, é sinal que eu tenho alguma coisa que Deus precisa para ajudá-lo. Então, irmãos, quantas pessoas que você conhece que vai num lugar e nunca mais vai voltar? Quantas pessoas você já viu que chegou na sua vida, mas você não quer que ela passe nunca mais na sua vida? Então a primeira coisa, para pescar, se Jesus falou, vocês vão ser pescador, precisa de uma preparação. Precisa do quê? Preparação. A segunda coisa, eu preciso escolher os lugares certos. Como assim? Calma aí. Eu sou um camarada que eu era prostituto. Então calma aí. Eu tenho que saber as características que eu tinha, que eu enxergo no prostituto, que eu não é nesse lugar, é nessa área que eu vou trabalhar em cima dele, Deus vai trazer para a presença de Deus. Eu era bandido, eu era assaltante. Então eu tenho que saber, calma aí, qual é o lugar que está os bandidos que Deus queria usar para salvar? Eu era da área da droga, do vício. Irmãos, eu acho tão bonito quando alguém se converte e vai para essa área do social, do drogado, da pessoa que está presa no vício, no tabagismo, na bebida, na droga, não quer. Então calma aí, a primeira coisa, eu tenho que saber que para cada tipo de peixe existe um tipo de isca. Então não adianta eu chegar para vocês, juntar todo mundo no mesmo bloco e falar assim, não, todo mundo vai comer isso aqui. Não vai funcionar, sabe por quê? Porque um quer comer picanha, outro quer comer filé de frango, outro quer comer sushi, irmão. Não é chique, ele foi comer sushi. Agora entenda, primeiro, me preparar. Um dia eu falei com um pastor saudoso, partiu esse ano para a glória, da igreja Cojique, lá em São Paulo, a igreja que era da Azusa aqui também, Cojique. Pastor Nelson Pena, da Cojique, Acolher da Zona Norte, já sanando por ali. Aí o pastor Nelson, experiente, o senhor, aí eu falei para ele, pastor, cadê os fulanos, aqueles pessoal que estava aqui na igreja? Que eu vi aqui já a segunda vez, eu não vi eles mais. Aí o pastor, muito calmo, sábio, falou assim para mim, pastor Leandro, eles saíram, foram para outro ministério. Nossa, não ficaram aqui com o senhor, que triste. Ele falou, pastor Leandro, você tem que aprender uma coisa, aprenda. Eu falei, o quê? Talvez a sua proposta não serve para aquelas pessoas, eles estão atrás de outra proposta. Talvez a minha proposta não era útil para o que eles queriam. Aí a psicologia vai falar que o homem está em busca daquilo que lhe causa prazer. Que lhe causa o quê? Prazer. Não, por que você está aqui na América lutando? Porque alguma coisa está te dando prazer. Por que você está aguentando aquele encarregado te humilhar, aquela pessoa te afrontar, aquela pessoa te perseguir? Porque dentro disso, se você buscar na raiz da essência, tem alguma coisa que gera prazer. Ou então o prazer vai ser para o seu futuro. Não, eu estou preparando, porque lá atrás, lá na frente eu sei que eu vou descansar, eu sei que eu vou parar, eu sei que eu vou estar tranquilo. Agora entenda, eu tenho que saber me preparar, eu tenho que saber que tipo que eu vou. E o terceiro, eu tenho que ter os equipamentos adequados. Eu preciso ter o quê? Equipamento adequado. Equipamento adequado. Eu tenho que saber o quê? Mas calma aí, para mim, eu queria fazer uma pergunta. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado assim: você prefere ser cabeça de sardinha ou cauda de tubarão? Pergunta para ele. Pergunta para ele. Você precisa ser cabeça de sardinha ou cauda de tubarão? Tem gente, irmãos, que quer ser cabeça a qualquer custo, nem que seja de sardinha, irmão. Sim! Mas tem gente, não, eu posso ser o tubarão, eu sou cauda, mas eu faço parte de ser o tubarão. Agora entenda, então calma aí, se eu quero um norte, se eu quero ser diferente, se eu quero ser um ministro de excelência, se eu quero ser um obreiro de excelência, se eu quero ser um pai exemplar, se eu quero ser uma pessoa de excelência, eu tenho que começar a olhar a excelência das coisas. Aleluia. Agora entenda, eu vou orar já. Se a terceira coisa é preparar o equipamento, eu tenho que saber o seguinte: a Bíblia diz que Jesus chega em um determinado evangelho e eles estavam lavando as redes. Eles estavam o quê? Eu tenho que olhar o que está acontecendo em mim, porque geralmente aquilo que te incomoda é aquilo que é o seu desígnio. Aquilo que te incomoda é aquilo
a área que Deus quer te usar. Aquilo que te incomoda, que você enxerga, é a área que Deus quer que você transforme. Então eu olho para alguém assim e observo: poxa vida, eu não aguento que fulano faça aquilo. É porque Deus te levantou para consertar aquilo. Eu não entendo. Poxa vida, a igreja não está do jeito que eu quero. Então eu tenho que saber: Deus está me incomodando para fazer a igreja ficar daquele jeito que Deus me enxergou para olhar. Então o que você vai olhar? Aquele espaço que está vago. Aí você tem um líder, vai falar: líder, eu estava orando, Deus me mostrou isso, o que o senhor acha? E aí ele vai falar para você. Por quê? Geralmente aquilo que me incomoda é aquilo que é o meu desígnio, que eu tenho que ajudar a consertar. Quarta coisa, eu tenho que saber a hora certa de fiscar o peixe. Ou seja, tem coisa que você tem que ir preparando. Tem coisa que você tem o quê? Preparando, irmão. Preparando. É uma conversa, é um diálogo, é um relacionamento. Irmão, sabe o que eu gosto de ver? As oportunidades. Fica atento para as oportunidades. Sabe por quê? Deus não me trouxe aqui à toa. Deus vai abrir uma grande porta para você passar e vai vir por intermédio de uma oportunidade. Então se atenta. Tem um ditado que eu gosto de falar, que eu aprendi, que é assim: cuida de mim hoje, que você não sabe que eu vou ser amanhã, irmãos. Um dos pecados que nós cometemos é olhar para as pessoas e subestimar as pessoas, irmãos. Um dos maiores pecados que nós cometemos é olhar para alguém e falar: isso aí é um coitadinho, irmãos, isso aí não vai chegar em lugar nenhum, irmãos. Eu me lembro que eu fui para a Europa, pastor Fernando, pregar em 6 países de uma vez. Sabe por quê? Porque um irmão da minha igreja mais simples, dos mais simples diáconos que estava lá, um dia ele me chamou e falou assim: vamos lá no culto na empresa para você pregar, pastor? Eu falei assim: não estou pensando em ir lá não. Ele falou: pastor, vamos lá comigo. Eu fui lá, preguei naquele culto. Daquele culto chegou um irmão e falou assim para ele, falou: sabe aquele seu pastor, eu tinha uma promessa de sair para fora. Eu nunca tinha saído para fora, irmão. Tinha ido para Israel, me perdoa, só que eu nunca achei que eu ia para mais nações. Eu falei: eu fui para Israel, o meu passaporte primeiro venceu, não tinha ido para lugar nenhum, eu só vou para Israel. Só que aquele irmão falou assim: pastor, vai pregar domingo no culto de missões da igreja dele lá em Suzano, do lado de São Paulo? Eu falei assim: não, domingo eu sou igual o pastor Fernando, domingo eu não saio, domingo eu estou com o povo, domingo eu estou na igreja, domingo é o culto da família. Ele falou: não, pastor, vai lá, a gente segura o culto. Eu falei: mas eu vou ficar na igreja. Ele falou: pastor, vai lá por mim. Aí eu falei: eu vou por sua causa. Cheguei lá, eu preguei, Deus fez um mover. Tinha um missionário que a mãe dele tinha acabado de ir para Portugal, ele tinha 4 igrejas em 4 países diferentes, e ele falou assim: minha mãe acabou de ir, vai ter a festa do ciclo de oração, e você que vai pregar. Presta bem atenção, a oportunidade que Deus vai te dar vai ser de uma coisa que talvez você até desprezou, mas Deus vai mudar o seu coração para enxergar, e você vai chegar. Vou concluir a mensagem. Eu tenho que saber o tipo de peixe, e eu tenho que saber regular a carretilha. Sabe o que é a carretilha? É isso aqui, Meu Deus, aleluia. Eu tenho que pegar a carretilha e começar a regular. Eu tenho que voltar a ter familiaridade com a carretilha. Verdade. Eles estavam consertando as redes, e Jesus viu a dedicação deles. Ele falou: vamos sair para pescar. E quando eles saíram para pescar, a Bíblia diz que eles trouxeram o barco, 2 barcos cheios. Sabe por quê? Porque o que Deus vai começar a fazer nesses encontros de homens, nesses encontros de varões, você pode ter certeza que o próximo vai ser melhor, que até o final do ano coisas grandes vão acontecer, que o ano vai entrar, que vai ter peixes que Deus vai preparar para estar do seu lado nesse banco, peixes que você vai ser usado para curar, peixes que você vai ser usado para aconselhar, peixes que você vai ser usado para restaurar, e que terão gratidão daquilo que você fez, e você vai começar a colher. Aleluia. Deus fiel, aleluia. Amém? Amém. E a coisa, depois de eu preparar a carretilha, que é a oração, que é a palavra, que é o temor do Senhor, porque, irmãos, hoje nós estamos sendo bombardeados, irmão. Hoje é difícil. Hoje, se a gente, eu sempre gosto de falar isso. Tem um pregador norte-americano, se eu li no livro do pastor Silas, e ele disse que aquele pregador estava fazendo cruzadas e cruzadas para o lado da Califórnia, e aí ele pega um trem para ir para outro estado, e quando ele está no meio do horário, que ele fez planos: eu vou chegar tal hora, o trem quebrou, parou, e aquele trem quebrou,
E ele falou que ele percebeu que não andava, ele foi até como que chama o primeiro? A locomotiva. E chamou o maquinista e falou assim: ei, o que está acontecendo? O trem quebrou. E aí? Eu tenho um compromisso, eu tenho uma cruzada, eu tenho um evento, uma multidão me esperando. Ele falou: eu liguei lá na central, vai demorar, nós vamos ficar aqui umas 4 horas. Uau. Aí ele olhou e falou: não, mas eu não posso fazer nada. Aí esse evangelista foi lá para o vagão que ele estava, no compartimento, sentou naquelas mesas bonitas, se prostrou e falou assim, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Aí o Eterno falou: eu quebrei o trem, que eu queria falar com você. Às vezes a gente fica para lá, fica para cá, fica fazendo as coisas e o serviço, e esquece do dono da obra do Senhor, da seara, daquele que é o centro do lugar das nossas vidas. E às vezes Deus faz a gente quebrar alguma situação para Ele nos encontrar novamente. A sexta coisa para mim orar agora é: valorize o silêncio. Valorize o quê? Silêncio. Irmãos, toda pessoa bem sucedida, ela vai mostrar o projeto depois que ele está concluído. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que deram errado porque soltaram o silêncio. O homem é senhor do seu silêncio, mas é escravo das suas palavras. Agora entenda, o silêncio é o quê? Enquanto eu estou no projeto, enquanto eu estou na preparação, enquanto eu estou naquilo, tem que ser em silêncio. Porque irmãos, você não precisa, nesse período que nós vemos que há uma expectação. Hoje eu vi uma notícia, só para você entender o que é o entretenimento. Muitas pessoas, nós sabemos que tem um Instagram oficial, não é isso? E no Instagram tem aquele negócio azul que agora tem uns dourados. Aí o Instagram liberou para todo mundo, falou assim: todo mundo vai ter selo azul. E daí todo mundo pagou R$45, os R$55 ou $15, e todo mundo colocou o selo azul. Na hora que eu vi isso, o Espírito de Deus falou assim para mim. O Espírito de Deus falou para mim assim: fica olhando o que vai acontecer. Sabe por quê? Vai ter um descrédito para quem tem o selo azul, e quem não tem o selo azul vai ficar tranquilo. Sabe o que aconteceu? Hoje já saiu uma notícia que todas aquelas pessoas que pagaram, colocaram o selo azul, agora aquele selo vai ficar comum, porque aqueles que eram oficial, que eram famosos, que eram conhecidos, que eram pessoas públicas, vão ficar com o selo dourado. Ou seja, eles arrumaram um meio de mexer no entretenimento, que eles levantaram bilhões de dólares, e para as pessoas serem enganadas. Então entenda uma coisa: quando eu faço no silêncio, alguém vai ter que ver na íntegra. Presta bem atenção, cultiva o teu silêncio. Ou seja, eu estou fazendo, eu não vou falar. Eu tenho um projeto, eu não vou falar. Você pode compartilhar sim, com pessoas de autoridade, com pessoas que estão no nível, que estão torcendo por você. Porque quantas pessoas não perderam porque abriu a boca, irmãos? Eu vou falar de um exemplo meu. Eu ia pregar na Angola, na África. Eu recebi um missionário lá no Brasil, em São Paulo, fez a rádio musical comigo, que eu fiquei num programa lá 2 anos e meio. Estava fazendo um monte de coisa, me enrolar. Aí ele falou assim: manda a foto do seu passaporte, manda tudo. E eu tinha pregado no Jabes Alencar, e estava a cônsul da Angola lá. E eu fazia um trabalho de libertação, expulsar demônio. Ela veio em mim, Alice, e falou: você vai na Angola. E quando você for na Angola, me procura. Lá no cônsul, que eu sou cônsul, eu vou te ajudar. Tá bom. Esse pastor falou: manda foto do passaporte, manda isso, manda aquilo, que eu vou te levar para a África, para Angola, um sonho meu. Aí eu fui bobo, tolo, virei para 2 pessoas e falei assim: o pastor fulano de tal falou para mim que vai me levar para Angola. E eu soltei. Então eu estou falando de uma coisa que eu tenho experiência de causa. Sabe o que aconteceu? Eu pergunto o quê? O quê? 2 meses depois, aqueles 2 que eu falei estavam na Angola, e eu estava no Brasil do mesmo jeito, triste e revoltado. É dessa maneira. Então valorize o seu, porque isso é aprendizado e experiência. Agora aprenda uma coisa: Deus vai derramar uma unção. Agora fica de pé que eu quero orar com você. Deus vai derramar uma unção, sabe por quê? Você
você não vai ficar dando um soco no vento. Vai ficar o quê? Paulo falou que nós não podemos ser como um atleta que fica dando um soco no vento, irmãos. Paulo fala aos Filipenses, se eu não me engano, ou Efésios, Filipenses, que nós temos que ter um alvo. Temos que ter o quê? Alvo. Vira para essa pessoa e fala: o Senhor está te dando um alvo nessa noite. Fala para essa pessoa: onde você quer chegar? Planeje agora, eu vou orar com você. Fala para ele: planeje agora que eu vou orar com você. Por quê? Porque a oração em conjunto é bíblica, irmãos. Jesus, quando um tiver com um problema e apresentar para o outro, vocês vão interceder e o Pai vai responder. Porque talvez até agora você não entendeu, mas você soltou para alguém. Talvez você não sabia qual que era a mira, qual que é o jeito. Mas eu creio que a Ruach HaKodesh, a presença do Espírito Santo, vai te trazer uma capacitação. Não é o pastor Leandro, é o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar, que vai ter uma transformação. Você vai olhar para aquele lugar e o Espírito vai ministrar para você assim, ó, é isso que você deve fazer. A Bíblia diz em 1 João 2,20 que vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo, que a unção que há sobre vós não necessita que você seja ensinado por ninguém, porque a própria unção de Deus, ela vai te capacitar. Quem crê que o Espírito pode capacitar? Levanta as duas mãos agora, só você que crê. Feche os teus olhos. Talvez até agora você deu errado. Talvez até agora você lançou a rede e não pegou. Pastor, era para mim estar muito longe, pastor. Era para mim estar já em 2030, porque eu construí, eu lutei, só que eu tomei uma rasteira e perdi tudo. Talvez você está preso no passado, você não consegue enxergar, porque você já teve e foi embora. Talvez a sua mão ficou igual areia, as coisas foram. Talvez o seu projeto parece que não aconteceu até hoje, mas o Senhor está falando: eu vou transformar esse amargo em doce. Eu vou entrar nessa causa agora. Eu vejo a presença do Espírito como uma águia grande aqui sobre esse lugar, irmãos, batendo asas. E Deus falou: vou levantar os meus filhos às alturas. Vem para o altar, vem para frente do altar. Espírito Santo de Deus, vem para frente do altar. Vem receber. Se o pastor Fernando quiser ungir, é uma unção de excelência sobre o seu ministério, sobre o Senhor. Feche os olhos, comece a orar. Senhor Deus, nós estamos aqui e eu creio, Pai. Eu creio, meu Deus, eu vejo o homem sentado. Eu vejo o teu Espírito sobre esse altar, ó Pai querido, ministrando sobre a vida deles, Pai. E eu vejo, meu Deus querido, canetas, papéis. Deus está me falando assim, está vendo um tempo novo. Comece a escrever o teu projeto de vida, que do jeito que você planejar, eu vou fazer acontecer. Do jeito que você mostrar, o Espírito de Deus vai fazer acontecer. Alamacarabachaya. Espírito de Deus, vai trabalhando agora. Sinta a presença do Espírito. Seja tocado pelo Espírito. Seja levantado pelo Espírito. Seja renovado pelo Espírito agora. Há uma presença do Eterno aqui. Deus está te capacitando ministerialmente. Deus falou para mim: eu tenho derramado uma prosperidade sobre você. É verdade, só que eu quero te usar nessa casa, na instrumentalidade do meu Espírito. E muitas vezes você começa, parece que não tem lugar. Deus falou: tem lugar, tem espaço, tem momento chegando. Deus está falando: se prepara, porque esteja preparado para o novo de Deus. Sinta a presença do Espírito. Sinta a presença do Espírito. Receba o renovo do Espírito. Receba, jovem, você vai vencer. Está vindo uma capacitação de Jesus. Não tema. Deus falou para mim: fala para ele que eu estou ministrando. Eu vejo línguas, dialetos sobre a sua cabeça. Aleluia. Meu Deus está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Sinta a presença, 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 sinta a vontade de ser. O Deus que vai estar aqui, o Deus que levanta do pó, o Deus que dá asas como águia, o Deus que levanta o que está caído, a nova cheia, e você não vai ficar prostrado. Deus falou: eu estou guerreando, eu estou derrubando aquela inveja que levante, que língua que tenta te derrubar. Senhor, parece que eu luto tanto, mas Deus falou para mim: fala que eu sou a justiça dele, fala que é eu que tenho pelejado sobre ele, fala para ele se aquietar, porque quando meu filho leu, e é Salmo 46, fala para ele que eu que faço cessar as guerras, e eu estou cessando uma guerra ao teu favor hoje, viu?
deixar envergonhado. E você vai saber que Deus falou com você nessa noite. Deus falou para mim que foi até difícil, porque uma angústia, não queria deixar nem você vir. Mas Deus falou, fala para ele que eu trouxe ele nas asas do meu espírito, que eu vi uma obra e o tempo de cantar está chegando. Receba, sinta a presença, sinta a presença. No céu, O Pai está aqui, o Pai está aqui. o teu nome. E Deus manda eu falar para você que está trabalhando na sua saúde. Fala para ele que eu estou trabalhando na saúde dele. Fala para ele que eu estou tocando na cabeça dele e eu estou repreendendo um derrame. Eu estou desentupindo uma veia da cabeça dele agora. Fala para ele que eu guardo ele. Fala para ele que eu tenho aumento de dias para ele. Fala para ele que eu estendo a minha misericórdia sobre ele, que eu estou vendo. E Deus falou para mim, eu estou entrando dentro daquela casa. Eu estou fazendo um reboliço. Olha a minha espada de fogo entrando dentro daquele quarto. A mama chega. O inimigo tem lutado, mas Deus está quebrando correntes, viu? Fala para ele que eu estou trazendo um tempo novo. Fala para ele que ele tem que marchar, que a minha ordem para ele é para marchar. A mama chega. Sinta a presença de Deus. No céu, Seja tocado da glória, da glória. Feche os olhos e dá 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 glória, que Deus está aqui. Feche os olhos e dá glória, que Deus falou. Eu quero tocar agora. Eu quero tocar agora. Eu quero tocar agora. Eu quero tocar. Sinta o toque do Espírito. Sinta. Sinta o toque do Espírito. 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 Isso. Sinta o toque do Espírito. Sinta. 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 A unção. A unção. A unção. A unção. Deus falou para mim assim, ó. Eu estou levantando duas pessoas para andar contigo dentro desse ministério. Deus falou para mim, eu estou dando 2 filhos para ele. E fala para ele que eu vou prover. Fala para ele que eu vou cuidar. Fala para ele não temer que está vindo um contrato de honra. E o meu nome vai ser glorificado. Fala para ele que eu estou subindo ele de um nível, de um degrau. Fala para ele que eu tenho falado, eu sou menos capaz, eu tenho me agradado disso de seus exércitos. E uma capacitação que você tem pedido, uma unção. Receba agora. Vai, João, receba. Vai lá na câmera. Receba, receba. Receba. O Pai está na casa. O Pai está na casa. O Pai está na casa. Fala na cara da chega. Eu sinto a presença. Sinto da glória. Da glória. Da glória. Da glória. Sabe por quê? Deus falou, olha de onde eu te tirei. Olha quantas vezes eu deixei essa sepultura. Você não parece que Deus não fala comigo, mas Deus falou, eu te conheço. Olha, eu tentado levantar. Eu vim para esses dias, você dobrou o joelho cedo na madrugada. Era antes do sol aparecer. E eu ouvi o que você lançou diante de mim. Eu estou trabalhando, estou diante de ti. Eu quero os portões de ferro. Eu endireito os caminhos tortuosos. E eu te dou os meus tesouros. Receba. Vai sua autoridade, Deus. Receba. Chama a sua autoridade. Receba. Levanta as suas mãos e glorifica por um minuto. Glorifica por um minuto. Há uma unção. Glorifica. Os irmãos gêmeos, glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. Sinta a presença. Agora, Espírito Santo, se o Senhor não for mudar, não for levantar pescadores, vai ficar do jeito que está. Mas se o Senhor for levantar, se o Senhor vai conectar eles com o sobrenatural, se o Senhor vai trazer um milagre, meu Deus, começa a mudar a atmosfera da vida deles agora. Começa a sentir agora. Começa a sentir essa autoridade, esse poder agora. Eu estou vendo pessoas entrando. Pastor Fernando, eu vi pessoas entrando de terno nessa igreja agora. A mamachura bacana na raia. E eu vi uma maleta. E eu vi uma provisão de Deus chegando. E Deus só fala para o meu filho que eu estou trabalhando. Eu vi 2 autoridades chegando. Deus só fala para ele que eu estou trabalhando.
Aleluia.